Bom, nós estamos no capítulo 4, né? Trabalhando sobre a pluralidade das existências. E aí o Kardec fez o quê? Ele apresentou a reencarnação, né? A lei de reencarnação. Aí ele fundamentou a reencarnação como justiça divina e trouxe a justiça da reencarnação. Por que que a reencarnação sustenta a justiça divina? Na reencarnação, ele falou que os espíritos vão experimentando novos corpos materiais, novas existências físicas. Aí no encontro anterior, nós finalizamos encarnação nos diferentes mundos. Ou seja, então é possível encarnar em diferentes mundos físicos. Considerando a possibilidade de nós reencarnarmos em corpos diferentes e em mundos físicos diferentes, Kardec vem e traz para nós a transmigração progressiva, ou seja, a necessidade de nós mudarmos para que possa ocorrer progresso. Como ele bem diz, progressivo, é de etapa a etapa. Então, às vezes a gente não tem essa noção, né, essa percepção, mas constantemente, a todo momento, a toda hora, tem espíritos migrando de um mundo físico para outro mundo físico, de um mundo físico para o mundo espiritual, do mundo espiritual para outro mundo físico. E há também espíritos encarnando em corpos diferentes, ou seja, esse encarnar, desencarnar, alterar de mundos para outro, experimentar outros corpos físicos, isso é constante. Então nós estamos vindo, é lógico que a gente está trabalhando sempre a ideia do progresso, porque a reencarnação apresenta o progresso. Agora Kardec quer aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Então a necessidade de nós mudarmos do local que nós estamos para outro local, mesmo que seja de forma progressiva. E é isso que ele vai trabalhar aqui. É como se ele fizesse agora um aprofundar do que nós já trouxemos. E a gente está até falando da Gênese, né? Mas é curioso, porque às vezes a gente vai acumulando um certo conhecimento em cima da própria lei divina, por exemplo, da reencarnação, e a gente vai falando, bom, mas isso é o óbvio, isso é o básico, falar de reencarnação, falar de progresso, de experimentar novos corpos, dos laços familiares se estenderem, mas isso surgiu com a doutrina espírita. 200 anos atrás, vamos dizer, a gente não tinha isso. A gente nem, teoricamente, nessa ideia da igreja cristã, não existia reencarnação. O espírito era criado para aquele corpo. Depois ele até se mantinha pela imortalidade, mas não reencarnava. Ficaria preso no local fisicamente sem poder progredir. Então, para nós, esse conhecimento parece que já é um tanto quanto assim, entendível. Mas do nosso lado, as pessoas não entendem isso. Embora outras doutrinas do passado já traziam, mas com algumas dificuldades até de explicar, precisava a ciência avançar um pouquinho mais. Então é esse aprofundar que Kardec está trazendo para a gente, tá bom? Então vamos lá. A questão 189. Desde o início de sua formação, goza o espírito de plenitude de suas faculdades? Qual é o início da nossa formação? Quando Deus nos criou. Então, desde o início de sua formação, ou seja, quando nós começamos, quando Deus nos criou, o Espírito já experimenta, né, goza o Espírito da plenitude das suas faculdades. Ele tem controle, domínio de todas as suas ações. Ele já consegue pensar, raciocinar, desde a primeira. Não, né? Então vamos seguindo. Então os espíritos vão dizer não, ou seja, ele não goza da plenitude das suas faculdades, das condições que o espírito tem. Então o espírito tem uma
uma capacidade, uma potencialidade, mas quando ele é criado ao início, ele não tem essa possibilidade toda. Se nós pegarmos a escala espírita e nós nos encontrarmos ali, nós temos plenitude das nossas faculdades? Não. Tá, então vamos lá. Então, desde o início da sua formação, goza o espírito de plenitude, da plenitude de suas faculdades? Não, pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Então aqui ele vai comparar o espírito ao olhar de nós nascendo, de nós nos desenvolvendo. Na infância, na fase inicial nossa, nós temos uma debilidade tremenda. Então ele perguntou desde a criação. Não, quando vocês são criados, há uma dificuldade enorme, inclusive para se reconhecer. O que a gente é, o que a gente está fazendo aqui, para que as coisas servem. Certo? Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Então, quando a gente inicia, o que nos guia é o instinto, é uma força interior. Mas se nós não temos ainda, simples e ignorante que somos, nós não temos inteligência ainda para poder pensar, para poder agir, para poder fazer as coisas, quem supre a nossa dificuldade? Quando a criança não consegue fazer as funções básicas, quem ajuda ela? Os pais. Quando nós espíritos não temos conhecimento, inteligência desenvolvida, a primeira criação, o primeiro momento, lá do início, quem supre a nossa dificuldade? Deus. Então vamos lá. Pois que para o espírito como para o homem também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. O instinto então é de Deus. Certo? Se a gente não tem condições de refletir, de analisar, de pensar, não tem inteligência formada, eu não conheço as coisas, esse instinto que vai nos guiando no início é uma ferramenta divina, que já vem com o ser, a criação do ser. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A criança também, né? A inteligência só pouco a pouco vai se desenvolvendo. Então aqui, Kardec está lançando a gente na ideia lá desde o princípio inteligente, quando a inteligência ainda nem tinha desabrochado. Lembra que nós falamos do princípio inteligente, do princípio espiritual, do princípio material. O princípio espiritual ele vai passar por elaborações, vai aprender, vai ganhando condições, se individualiza, se torna espírito. Até aí nós não temos inteligência desenvolvida, só uma inteligência rudimentar ou primitiva, mas que não é a inteligência que nós estamos acostumados. Mas aí já há instinto. Quando a gente pensa, por exemplo, no animal, o animal tem instinto, mas não a inteligência como nós temos. Então ele está trazendo desde lá da criação, desde o primeiro momento. Nós vamos devagarzinho, nós vamos entendendo, tá? A inteligência é da criação dos mundos do espírito. Não, eu sei, mas assim, lá no início, quando você fala referente ao planeta Terra, como funciona isso? Eu não estou entendendo. Desde o início da sua formação do espírito. Esquece o mundo material, pensa só no espírito. Desde esse momento, ó, desde o início da sua formação. Tá? Então, vamos supor que fosse uma massinha de modelar, que não é, né? Então, desde essa, acabou a forminha ali, já tem todas as faculdades desenvolvidas? Começou agora. Colocou? Não. Tá?
A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Como que a inteligência se desenvolve? Então nós falamos que no começo, que nós não temos condição, nós não conhecemos as coisas, Deus vai nos suprindo as necessidades. Aí daqui a pouquinho a gente aprende aquela situação, porque nós vivenciamos ela. Deus fala, ó, você já aprendeu o que é o certo e o que é errado, a próxima vez a escolha é tua. Aí a gente pode errar ou acertar, naquela condução. Então a inteligência se desenvolve pela experiência. Não tem como eu estar parado só no plano espiritual, sem estar em contato com as experiências e aprender. A inteligência precisa da ação. Então vamos trazer uma questão só para a gente relembrar. Quando nós trabalhamos a progressão dos espíritos, nós falamos sobre o livre-arbítrio. Conforme nós vamos aprendendo um pouquinho, nós vamos tendo liberdades de ação. Igual uma criança. Ela aprende um pouquinho, o pai dá liberdade para ela. Certo? Só que tem momento que o pai não pode deixar uma faca perto da criança porque ela não sabe o que é aquilo e se machuca. Nós também. Por isso há restrições quanto àquilo que a gente tem acesso e o que a gente não tem acesso. Então vamos lá. Ó. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Nós estávamos falando, só para nós voltarmos aqui, que a inteligência se desenvolve pouco a pouco. Não têm os espíritos o livre-arbítrio? Os espíritos não ganham liberdade de ação, de escolhas? Deus não criou espíritos maus, criou simples e ignorante, fazendo referência à questão 115 do Livro dos Espíritos. Isso é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Deus não cria ninguém mau. Todos nascem do mesmo ponto. A partir das nossas escolhas, é o que ele está colocando. A gente se torna bom ou mal. O que é ser mal? Não seguir as leis morais. Mas em algum momento eu, como espírito, posso me ajustar e começar a seguir? Então eu poderia pensar que essa postura má minha, na verdade é porque eu era ainda um espírito imperfeito. E aí quando eu completo aquele aprendizado, eu deixo de ser mal naquele aprendizado. Mas até eu aprender, eu tive o livre-arbítrio. Às vezes eu preciso de 10 experiências para poder aprender qual é a certa. Então nós temos liberdade de escolhas. Uns chegam mais rápido, outros menos rápido. Lembra disso? Tá. Sempre por vontade própria. Começa a desenvolver um pouquinho a inteligência, a vontade entra. Como pode o espírito em sua origem, nós estamos trabalhando a origem, foi por isso que eu trouxe essa questão, que ainda não tem consciência de si mesmo, gozar da liberdade de escolher entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, uma tendência qualquer que o encaminhe para uma senda, um caminho de preferência a outra, ou vir por aqui, ou ir por lá? Qual é esse princípio, né? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Eu ganho consciência, eu passo a compreender o que eu sou, qual é o meu objetivo, qual é o meu propósito, eu ganho condição de agir nesse conhecimento. Conforme eu amplio o meu conhecimento, eu amplio a consciência do espírito, eu ganho mais liberdade de ação. Como quer dizer, quanto mais eu vou evoluindo, mais liberdade eu vou tendo de agir. Porque eu já aprendi a usar a faquinha, não vou mais me machucar ou machucar o outro. Certo? Já não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito.
Então, se não dependêssemos de nós, mas fosse uma força exterior que nos guiasse, eu não teria liberdade. Seria algo exterior guiando as minhas escolhas. Só que eu também não poderia ser culpado de nada, responsabilidade de nada, tá? A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. Então nós temos muitas vezes alguma força exterior a nós que vai tentando nos levar a seguir um caminho ruim. É o que se contém na figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam às tentações, outros resistiram. Aqueles que ainda estão no caminho do mal, ou ainda estão como imperfeitos, olha nós aqui, é porque não estão cedendo às tentações que o mundo vai oferecendo. Essa tentação é de Deus? Não. São dos homens, dos espíritos desencarnados, são dos espíritos ainda imperfeitos ou encarnados que vão tentando manter a gente nesse mesmo estado. Eles gostam tanto da gente que é a gente junto. São terríveis. E aí Kardec perguntou então, de onde vem essa influência que sobre eles se exercem? Essas influências que nós vamos recebendo, né? Da onde vem? Dos espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se dele, dominá-lo, vamos guardar essa palavra, dominá-lo, e que rejubilam com o fazê-lo sucumbir. Alegra-se todas as vezes que nós cedemos às tentações. Foi isso que sim tentou simbolizar na figura de Satanás. Então essa ideia de Satanás era, né, em espíritos imperfeitos que convidavam, faziam de tudo para cada vez mais o seu rebanho aumentasse. Mais espíritos junto com eles, né, no bando deles. Certo? Tal influência só exerce sobre o espírito em sua origem? Porque nós estamos pensando na ideia de Adão, né? Deus criou o homem e na hora da criação, daqui a pouquinho vem a tentação. Então a pergunta que Kardec coloca aqui, ó, essa influência, ele só recebe quanto ainda na sua origem? Porque nós estamos falando da origem. A pergunta do Livro dos Espíritos é sobre a origem. Nós já falamos sobre dominação, de dominar-nos, das influências que nós recebemos, e agora está perguntando se essas influências só acontecem na origem. Acompanhe-o na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. Então, o império, ele reflete a ideia de fortaleza, de poder espiritual, de desenvolvimento espiritual. Quando que nós vamos deixar de ser influenciados? O processo obsessivo é isso, né? Então, quando que nós vamos deixar de ser influenciados? Quando nós tivermos força espiritual, poder espiritual, para que essas influências não nos abalem, não nos convide. Ou seja, quando eu não cair às tentações, quer dizer que eu já tive essa fortaleza espiritual. Nós estamos todos caindo, né? Levanta, ou se levanta. Então, até aqui tudo bem? Então tá. Qual o estado, ou seja, qual a situação, né, da alma na sua primeira encarnação? Primeira encarnação. Nós estávamos lá como princípio espiritual, vem se desenvolvendo, passa por uma transformação, fala, pessoal, agora vocês vão encarnar a primeira vez, é a primeira encarnação.
Vocês vão começar agora, né, como espírito, a fase da humanidade, né? Então, qual é a condição? Habitando o primeiro corpinho físico, imagina. Então aí que eu falo. Esquece o planeta. Porque pode ser que a gente vai... Pode não, a gente vai estar em outro planeta, esquece a Terra. Porque os planetas já existem, os mundos já, alguns mundos já existiam antes da gente existir. Sim. Nada. Os homens da caverna, estou pensando neles. Tem a ver com isso daqui? São eles os primeiros aqui do planeta Terra? Mas não somos nós, concorda? Pode ser? Não. Na Terra, não. Talvez em outros que tivessem na mesma condição primitiva. São esses mundos primitivos que dão realmente sede a esses primeiros corpos, né, esses primeiros espíritos, nesses mundos primitivos. Mas nós não deu tempo, né, daqui da Terra, não. Talvez em outro planeta, na condição primitiva. Tá? Quando a gente chegou aqui já não era mais primitivo. É isso. Então, qual é o estado, a condição, né? No momento em que a gente experimenta o primeiro corpo físico, né? Como que o espírito, qual é a condição do espírito? É isso aí. Mas olha a analogia que os espíritos vão colocar de novo para Kardec, né? O da infância da vida corporal. Então, na infância, a gente começa a descobrir as coisas. A gente olha para a mãozinha, não sei o que é, começa a tentar levantar, não sei para que serve as pernas, não sei nada, sabemos nada. Então a primeira encarnação nossa é essa, desse tipo, como uma criança que acabou de nascer, a infância da vida corporal. Só que nós estamos falando isso em relação ao mundo. Então imagina, o que pensa o bebê primeiro, o que ele conhece do todo da vida nossa, da vida da Terra. Agora a gente vai ter que pensar nós quanto à ideia universal. Conhecemos nada, né? A inteligência, nesse momento, apenas desabrocha. A inteligência não está desenvolvida. Ela começa a se desabrochar, na figura de uma flor, né? Ou seja, começa a querer se abrir. Mas não tem inteligência aqui. Ela está começando a condição dela desabrochar, dela começar a ser desenvolvida. Lembra que Deus vai nos suprindo nas primeiras experiências? Porque ali não tem nada desenvolvido. Então vamos lá. Conforme vai passando as experiências, nós vamos nos adaptando. Então a ideia da infância é que nós possamos nos adaptar àquela situação e adaptando àquela condição, nós vamos nos preparando para estágios melhores. Então, a criança, lembra que nós falamos que a infância serve de preparo para ela se adaptar ao corpo físico, às experiências do mundo material, para depois ela poder então caminhar e desenvolver depois da infância. As primeiras encarnações também servem para isso. Como será que é um corpo material? Como será que serão as experiências, as limitações, as relações? Nós não sabemos nada nessa primeira encarnação. Então eu trouxe na questão 607, quando Kardec vai trabalhar lá dos 3 reinos. Porque nessa questão, a questão 607, veio da questão 190. Kardec só cria essa pergunta pela resposta que ele recebeu na 190. Então os espíritos dizem assim para Kardec: disseste que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa sua primeira fase do seu desenvolvimento? A primeira fase
antes da primeira encarnação. Princípio espiritual, lembra? O Ezinho minúsculo, lá nas primeiras aulas. Antes dele se transformar em espírito, vamos dizer assim, antes de virar um Ezão forte, assim, que cai em todas as tentações. Aí os espíritos disseram, ó, numa série de existências que precede o período a que chamais humanidade. Numa série de existências antes de chegar à condição humana. Porque o princípio ele está se desenvolvendo, ele está aprendendo, ele está, né, elaborando ali experiências para depois chegar à condição humana. Essa fase mas ele não tem inteligência ainda. Ele só vai conseguir, ele só vai adquirir inteligência quando ele entrar na condição humana. Antes disso, não. Ele está aprendendo, experimentando um monte de coisa. Um bebê, ele tem inteligência, tem porque é do espírito, mas vamos pensar na ideia aqui. Quando ele começa a usar dessa inteligência? Depois que ele nasce. Mas enquanto isso ele está lá experimentando as sensações, recebendo aqui, de lá. Então o espírito teria um período embrionário, então? Em que ele não seria um espírito. Um espírito com ezinho minúsculo, vai. Que não tem a condição que nós humanos tem. Está elaborando para depois começar a sua jornada. Então o que ele falou? Ó, numas séries de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Vou voltar de novo. Humanidade não é só no planeta Terra. No universo todo. Isso. Aqui, ainda nessas séries de existências, não tem individualidade. Ô, Léo, e onde seriam essas existências? Olha lá, olha o título lá, ó, dos 3 reinos. Nós não vamos entrar profundo nisso, porque eu já falei lá atrás que nós vamos entrar só profundo quando chegar nessa questão. Mas o princípio inteligente, ele vai estar, o termo é esse, estagiando nos reinos, mineral, vegetal e animal. Mas sendo pedra? Não. Sendo planta? Não. Sendo animal? Não. Mas ele vai estar vivenciando os estágios daquela fase para aprender naquela fase. Tá? Então, um estagiário, de um advogado, ele é advogado ou é estagiário? Estagiário. Nós só vamos aprofundar quando está lá, porque aquela é longa. Aquela aula lá, mas você chegou à conclusão? Então tá bom. Então vamos seguir, que essa aqui fica mais difícil. Vamos lá. Parece que é assim, então ele falou numa série de existências que precede o período a que chamais humanidade. Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Então está pensando, então o princípio inteligente, será que ele foi os seres inferiores? Quem é o ser superior? Os homens. Depois os seres inferiores seriam os animais, os vegetais, os minerais. Estou falando dos 3 reinos, né? Então são isso, porque considera depois como animal os animais e o animal inteligente os homens, né? Por isso chamava 3 reinos naquela época, né? Até hoje é isso. Então está perguntando, pode dizer que esse princípio estava nos inferiores, né? Seriam esses seres inferiores? Já não dissemos, o Espírito vai dizer para Kardec, que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade, ou seja, tende para Deus, tudo caminha para Deus? Nesses seres cuja totalidade está aí longe de conhecer, ou seja, esses seres que vocês estão dizendo, vocês estão longe de entender ou de conhecer esses seres, que há muitos outros seres, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida,
conforme já dissemos. Então eles estão ensaiando, eles estão vivenciando o que esses reinos estão trazendo de experiência, de sensações. É isso que ele está dizendo. É, de certo modo, um trabalho preparatório. Então, olha, vai vivenciando essas experiências, vai entendendo um pouco mais o que você consegue extrair desses seres, desses reinos, vai se preparando para quando você realmente for entrar nesse processo da humanidade. Aí ele vai trazer, é como da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente, então ele está falando aqui, ó, o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então essa transformação nós não entendemos como funciona. Os espíritos vão dizer, olha, há uma transformação para o princípio inteligente chegar à condição humana, para encarnar a primeira vez. Entra então no período humano, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Vamos pensar só assim, ó, Deus não criou a gente hoje e amanhã deu um corpinho pra gente. Porque a gente não vai ter noção nenhuma quanto a espírito, princípio inteligente que vira espírito, sobre nada. Nem como lidar com a questão material do corpo. Nem a questão de atração, nada. Então não tem como a gente imaginar que Deus colocou a gente, arrancou a gente do forninho, colocou num espírito e falou, vai a primeira vez. Porque a gente não conhece nada, não tem noção de nada. De vida, de nada. Então imagina nós, seres inteligentes, ainda com pouca inteligência. Mas se a primeira experiência fosse direto a experiência já no corpo físico, sem vivenciar um pouco o que o universo tem para nos trazer. Aí ele vai vivenciando. Às vezes ele vai agregando essas mediações, esses sentimentos. Como seria um bebê que não passasse pelo processo da gestação? Não tem como. Porque ele está se preparando, inclusive, para a vida que ele vai ter nesse mundo físico. Eu sei que é meio difícil de entender. Nós vamos entender essa questão quando chegar lá nas 600 e pouco, a gente vai entender melhor ela, tá? O perispírito não entra aí? É, a gente quer materializar. Tudo? O perispírito não entra nessa formação aí? Então um trabalho preparatório para a germinação, que por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito, perispírito. Se transformou, se tornou espírito, ganha o perispírito. Passa por uma transformação, ganha um perispírito, virou espírito. Desenvolveu a capacidade de inteligência, não ela formada, só a capacidade de, está prontinho, é um espírito, com E maiúsculo. Esse é o espírito. E capacidade de desenvolver a inteligência. Assim, a fase da infância se segue à da adolescência, vindo depois a juventude, a madureza. Então, uma sequência, né? Nós vamos aprendendo, vai desenvolvendo, o espírito também, né? Nessa origem, nesse início, coisa alguma há de humilhante para os homens. Poxa, porque você vai pensar, mas eu não tinha conhecimento nenhum. Parece às vezes muito improvável, e é o que ele está dizendo. Mas isso não tem nada de humilhante. Né? Essa é a nossa melhor versão de fato. Né? Sentir-se-ão humilhados os grandes gênios por terem sido fetos informes nas entranhas que os geraram? Será que os grandes gênios, né, tiveram vergonha de terem sido um feto, um bebê, depois passar? Não, lógico que não, né? Se alguma coisa há que lhe seja humilhante, é a sua inferioridade perante Deus
e a sua impotência para lhe sondar a profundeza dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Algo de humilhante para nós é olhar para o universo e não entender nada dele ainda. Não entender a grandiosidade que Deus é. Esses dias é até bonito, porque mostra muita fé, né? Mas a pessoa falou assim, Deus veio falar comigo. Aí eu falei, ai, misericórdia. Não, porque não dá nem para falar que não. Falar que bom. Se você falou que veio, eu vou falar que não veio, né? Porque a gente está imaginando, Deus está nessa simplicidade nossa. E ainda fala assim, ele era tão bonito, já deve ser lindo. Então é uma dificuldade, né? Porque então reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza, tudo se ajuda na natureza. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, sem um propósito, e criado seres inteligentes sem futuro, seria blasfemar da sua bondade, que se estende por sobre todas as suas criaturas. Então ele mostra o processo de progresso realmente do espírito, né? Tudo progredindo, até os mundos materiais, como nós já falamos. E aí Kardec então perguntou, as almas dos selvagens, quem eram os selvagens? Não são os primitivos. Então olha a ideia que se tinha naquela época. Século XIX, quando você fala nos selvagens, eram os indígenas norte-americanos, os brasileiros que seja, eram as tribos ou os agrupamentos que estavam fora da sociedade, com pouca cultura, com pouco conhecimento. Aí Kardec está perguntando isso. Então, olha a ingenuidade. As primeiras estão nessas criaturas? As primeiras experiências são nesses? Então, as dos selvagens são almas no estado... As dos selvagens são almas no estado da infância, ou seja, são as primeiras etapas da criação, são os bebês espirituais, é isso que ele está dizendo ali, né? As primeiras experiências nossas serão como os selvagens. De infância relativa. Então Kardec falou assim, eles são os primeiros, a infância que você falou é neles, infância relativa, não é absoluta. Como você diz, é assim, esses selvagens, eles já avançaram tanto quanto. Eles já desenvolveram muita coisa. Agora eu vou falar assim para nós, quando a gente olhou a escala, então ele falou assim, de infância relativa, quando a gente olha a escala espírita, a gente está onde? Na infância ou na... Nós estamos na infância. Então, porque às vezes a gente fala assim, então eles eram a infância. Nós ainda estamos nessa infância, mas relativa, não foi a primeira. Porque os primeiros estão lá nos mundos primitivos. As primeiras encarnações que nós vamos ter. É nessa condição, mundo primitivo, que nós vamos iniciar. Há algumas exceções, mas a maioria inicia tudo em mundos primitivos. Essas exceções depois vai trabalhar mais para frente, inclusive. Certo? Então, de infância relativa, mas já são almas desenvolvidas. Então, a gente não consegue imaginar, muitas vezes, para frente, como seria um espírito muito desenvolvido. Mas a gente também tem dificuldade de olhar para trás e imaginar esses ainda primitivos ou até selvagens. Porque está colocando para nós, são almas que já desenvolveram, já progrediram, mas nutrem paixões. Então vamos juntar. Lembra que nós falamos de dominar, eu falei guarda dominar, agora surgiu mais uma palavrinha, paixões. Então ele falou assim, olha, eles não são as primeiras encarnações,
não são os povos primitivos, são selvagens, né? Eles já desenvolveram um pouquinho. Eles já nutrem paixões. Então chega em algum momento que a paixão aparece. Aquela força íntima, ela aparece. Está falando, olha, eles já têm paixões. Como quer dizer, olha, os primitivos não tinham. Então o que os primitivos tinham? Quando a gente está numa fase que a gente não conhece, Deus nos ajuda. E essa ajuda, ela precisa vir como um estado de conservação, para o espírito se manter no que nós chamamos de instinto. Então nós temos o instinto, que é algo natural, divino. E aí ele está falando, olha, esses aí, que não são os primeiros, eles já nutrem paixões. Então o que guia eles não é só o instinto, são as paixões também. É aqui que começa a complicar um pouquinho. É a criança que cresceu, aprendeu um pouquinho, mas não se controla as impulsividades ainda, né? Então, ele falou, nutre as paixões. O que Kardec pensou? Se é um povo desenvolvido e já tem paixão, paixão pode ser uma característica do desenvolvimento. Então, Kardec está perguntando, se os selvagens têm paixão, as paixões, ou seja, essas emoções intensas, né, esses desejos, são um sinal de desenvolvimento? E aí? Você desenvolveu, já ganhou consciência, nutre paixões, faz parte do desenvolvimento. Então, se o espírito precisa progredir e a paixão faz parte do desenvolvimento, a paixão ela não é algo ruim. Não, mas um amor é bom. Amar é bom. Pelo trabalho, você pode ser apaixonado por isso. Quando a gente ama muito de forma desregrada, aí vira um ciúme. Um progresso é bom, né? Mas quando a gente cria um excesso dele, a gente cai uma ganância, alguma... É isso que ele vai caminhar. Mas estamos falando da paixão, como essa emoção forte. Então nós vamos aprender que então tem um instinto que guia o homem e vai ter a paixão que também guia. A paixão dá uma sensação de egoísmo, né? Por exemplo, o pintor, ele tem paixão pelo cantor. A ideia do pintor tem paixão pelo trabalho. É o que motiva ele a desenvolver o trabalho. Ela é positiva. Mas se ele passar do ponto, se torna ruim. Nós vamos trabalhar isso, inclusive, hoje. Porque o ponto central é a paixão do estudo aqui. Por isso eu falei, vamos guardar o conseguir domar, o conseguir controlar. É controlar a paixão que nós estamos falando. Porque nós estamos falando de progresso do espírito. E eu estou falando em domar as paixões. Começa, né? Se eu amo alguma coisa, eu vou tendo paixão por fazer aquilo, né? Vamos seguir. É totalmente diferente. Então, bom, então as paixões são um sinal do desenvolvimento. Se a gente tem paixão, se a gente nutre paixão por alguma coisa, quer dizer que a gente já desenvolveu um pouquinho? De desenvolvimento, sim. De perfeição, porém, não. Quer dizer, eu sou perfeito porque eu tenho paixão? Então, é o que o Espírito está dizendo. Olha, você já evoluiu. Você saiu só do instinto, já está vivendo a parte das paixões, que vai entrar as sensações. Então, você já evoluiu, mas você já chegou à condição de perfeição? Eles disseram,
Não. É uma fase intermediária para baixo, né? São sinais de atividade e consciência do eu. Então já possuo vontade própria, e a partir da minha vontade própria, eu vou desenvolvendo as paixões. Sinal de atividade de consciência do eu. Ao passo que na alma primitiva, a alma jovem lá, bebê, a inteligência e a vida se acham no estado de germe. Então, ou seja, a inteligência no estado primitivo já tem condição de desenvolver, mas ainda está adormecido. As primeiras experiências, a inteligência, a capacidade de desenvolver a inteligência está ali, mas ainda nós não desenvolvemos. É o início, estamos começando. Fomos criados simples, sem conhecimento. Mas tem o germe, Sim. Então vamos entrar na ideia da Gênese quando Kardec trabalha o instinto e a inteligência. Depois nós vamos finalizar na paixão. Vamos devagar, vamos chegar lá. Sendo o instinto o guia, o que nos guia, e a paixão, as molas da alma no período inicial do seu desenvolvimento. Então vamos lá, o instinto é o que nos guia para a preservação. A paixão é o que nos impulsiona ao progresso, a fazer as coisas. Senão a vida seria muito monótona, a gente, né, seria um perrengue, né? Se não tiver paixão por nada, desenvolver nada, a gente não avançaria. Por vezes, ele e esta se confundem nos efeitos. Muitas vezes o instinto e a paixão se confundem, porque ambos parecem ser um impulso. Então a gente não sabe muito bem o que é paixão e o que é instinto. É natural a gente confundir um pouco isso. Há, contudo, entre esses dois princípios, diferença que muito importa se considerar. Então as naturezas são diferentes, porque o instinto é cedido por Deus como uma força interior. A paixão também é dada por Deus, mas ela vem pela experiência do corpo físico. Pelas experiências que nós vamos tendo no físico, que nós vamos desenvolvendo a paixão. O instinto é um guia seguro, sempre bom. Então o instinto nunca vai nos levar a cometer nada de mal. É sempre um espírito de conservação, é um espírito de paternidade, é a própria questão da necessidade de se alimentar, de se descansar, de caçar, de se proteger. É sempre bom, não vai levar a gente a nada mal, certo? Pode, ao cabo de certo tempo, tornar-se inútil, porém nunca prejudicial. Vai chegar um momento em que nós, como espíritos, vamos desenvolver e desenvolvendo a inteligência, o instinto deixa de ter utilidade, porque eu já entendi o que é bom, o que eu preciso fazer, e eu não preciso do instinto me guiar. A minha inteligência já me direciona no certo e no errado. Então ele coloca, ó, enfraquece-se o instinto, né, pela predominância da inteligência. Conforme eu desenvolvo o conhecimento das coisas, inteligência, o instinto vai reduzindo a força que tem sobre nós. As paixões, nas primeiras idades da alma, têm de comum com o instinto o serem as criaturas solicitadas por uma força igualmente inconsciente. Muitas vezes a paixão vem de forma inconsciente, né? Eu não raciocínio nada, está lá a paixão comandando. As paixões nascem primeiramente das necessidades do corpo. De novo, da própria questão da fome, da própria questão sexual, do corpo. E dependem mais do que o instinto do organismo. Então, o instinto ele vai ser
para sempre, embora seja um momento que eu não preciso mais utilizar. Já as paixões é para ligação com a ideia do corpo material e temporário. Chega um momento que as tentações, as paixões, eu já estou agindo pela razão. E eu não preciso mais agir pela emoção, pela paixão, eu já entendi o objetivo. O que acima de tudo a distingue do instinto é que são individuais e não produzem, como este último, efeitos gerais e uniformes. Variam ao contrário de intensidade e de natureza, conforme os indivíduos. Então, quando eu pego a paixão já extrapolada, então aí nós podemos pensar muitas vezes no egoísmo, na ira, na raiva, enfim, as paixões já extrapolando, em cada um ela vai agir de forma diferente. O instinto é igual para todos. A ideia de conservação todo mundo tem. Agora, a questão, passando pelo ponto, a ira, por exemplo, cada um vai seguir de uma forma, cada um se apresenta de uma forma. Então, é um processo individual de cada um. Muitas paixões ultimamente? Não, o planeta, né? Muitas. Ardentes ainda, São úteis como estimulante até a eclosão do senso moral. Então a paixão tem uma utilidade, ela vai estimular o espírito até chegar ao senso moral, que faz que nasça de um ser passivo um ser racional. Então, a ideia da paixão é que tanto experimentando, vivenciando, entendendo o que é bom, o que é ruim, nós vamos desenvolvendo o senso racional, desenvolvendo a razão. O espírito só evolui quando a razão entra, quando a ideia da inteligência, da moral vai se desenvolvendo. Neste momento, torna-se não só inútil, como nociva ao progresso do espírito, cuja desmaterialização retarda. Ou seja, quando eu não uso da racionalidade, quando eu coloco a minha vontade acima, ela se torna má. A paixão é boa, para levar a gente a progredir. Porém, quando eu extrapolo, ela se torna má. Ela passa a ser um obstáculo. A desmaterialização retarda. Demora para eu me desmaterializar. Ficar ligado às questões materiais. Porque a paixão está ligada ao corpo. As paixões e sensações do corpo. Então eu, espírito, desencarnei. O que eu quero fazer? Eu quero encarnar para voltar a sentir o que eu sentia. Para alimentar as paixões que eu tinha quando estava encarnado. Não é para fazer o bem. Não é para fazer o amor normal que a gente está imaginando o amor. São para as sensações do corpo. Então, a paixão, quando muito exagerada, ela dificulta até a questão da desmaterialização. Então, se eu preciso evoluir, progredir para corpos mais desenvolvidos, para planetas mais evoluídos, a paixão é um entrave. O instinto seria a intuição para resolver a situação. A paixão já é mais para o egoísmo diante da situação. Já busca as sensações, né? Isso. Tanto que na lei de amor vai colocar o instinto, as sensações e o sentimento. São as 3 fases que a gente vai tendo. Que aí sentimento é o amor verdadeiro e traz o amor de Jesus. Mas essa paixão você pode direcionar para o bem. Podemos direcionar para o bem. Podemos direcionar para o bem. O bem. Você não precisa pegar, né? Não. É o que você disse no começo, precisa ter precisão na vida. Exato. É um impulso para a gente nas coisas. Abranda-se com o desenvolvimento da razão. Então, de novo, o estado racional é o que controla a paixão. Doutrina espírita nos convida sempre a olhar racional. Nos convida sempre a abrandar a ideia das paixões. No motivo do desenvolvimento, de chegar uma hora que não vai
As paixões. Exatamente. Por isso que quando a gente vai nas tentações, Jesus passa pelas tentações tranquilo. Não tem mais a paixão material, a paixão do poder, nada disso. Então, falando em paixão, a questão 907, quando a gente trabalha lá na perfeição moral, Kardec vai trabalhar sobre as paixões. Então ele pergunta, será intrinsecamente mal o princípio originário, ou seja, o impulso das paixões? Esse impulso que faz a gente seguir, que faz a gente agir, embora esteja na natureza. Então, será mal esse impulso que nos leva a agir com paixão, mesmo ele estando na natureza, nas leis naturais, nas leis divinas? A essência da paixão é má? E aí os espíritos dizem, não. Ou seja, o princípio, a essência, a força, ela não é mal, certo? A paixão está no excesso de que se acrescentou a vontade. Então, o problema mal da paixão é quando a gente coloca a nossa vontade, o nosso desejo. Então, aí nós vamos potencializar a paixão para interesse pessoal. Visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, ou seja, nasce para impulsionar a gente, conforme a gente falou. Tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Tá? Então, quando a nossa razão não domina a paixão, ou melhor, aqui está o jogo. Quando a nossa, só tem dois estágios da paixão: a razão controlando ela ou ela controlando a razão. Não tem meio caminho. Não, eu não estou controlando ela, nem ela me controlando. Não existe. Ou eu estou controlando ela ou ela está me controlando. Com maior intensidade ou com menor intensidade, mas ela está me controlando. Então Kardec perguntou de novo: se ela pode ser boa e má, como eu sei quando ela é boa e quando ela é má? Porque eu quero experimentar corpos novos. Eu quero reencarnar em mundos mais elevados. Eu quero saber até onde eu posso ir com essa paixão. É isso que ele está falando. Nós estamos falando de reencarnação, pluralidade das existências. Esse é o capítulo que nós estamos estudando. Então, na questão 908, como se poderá determinar o limite onde a paixão deixa de ser boa para se tornar má? Então, tem algum estágio que a gente vai perceber isso. As paixões são como um corcel, não é o carro não, é o cavalo, que é rápido, forte, né? Tem energia, que só tem utilidade quando governado. Um cavalo, ele só tem utilidade quando a gente direciona ele. Então, se eu subo num cavalo e eu não consigo controlar o cavalo, isso é um perigo. Eu, cavaleiro, sou a razão. Se a razão não controla aonde esse cavalo vai, é um perigo. É o que ele está falando. Pessoal, o cavalo controla, senta aí que eu vou onde eu quiser, do jeito que eu quiser. É um perigo, certo? As paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado. Se a gente segura bem firme na rédea, a gente vai seguindo, viajando, indo embora, ou seja, progredindo, avançando, se eu domino as paixões. E que se torna perigoso quando passa a governar, né? Então imagina as paixões nos governando, né? Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outros. Então ele está falando, essa paixão, ela tem uma linha. É só você se perguntar se ela está fazendo algum mal para você ou para o outro. Simples, né?
Um prejuízo qualquer para vós ou para outro. Um exemplo assim, de paixão, né? Que, por exemplo, esse pessoal que corre, nada e faz todo o teatro, né? Tem aqueles que vão com parcimônia, que fazem pelo prazer de fazer e tal. Tem aqueles que ficam fissurados. É uma paixão por um esporte. É um esporte. Faz bem para a saúde. Porém, O excesso faz mal. faz mal, né? É isso que É o que nós estamos falando. Vamos supor, o amor ele é muito bom, mas excessivo, quando causa um estado doentio, por exemplo, é mal. Paixão exige a temperança, né? Isso. E o controle sobre tudo que dela vai se depender. Todas as sensações que dela vai sair. É isso aí. Uma paixão descontrolada pode levar a uma fascinação? Pode. As paixões são alavancas. E aqui, então, o que ele vai trazer para nós? As paixões são alavancas. Porque pelas paixões nós podemos ter vontade de fazer as coisas. Alavancas que decuplicam 10 vezes, está falando aqui, as forças do homem. Então as paixões podem aumentar o poder de agir do homem em 10 vezes. E o auxiliam nas execuções dos desígnios da providência. E essa paixão que ajuda também, né, a poder cumprir o seu papel nos desígnios divinos. Mas se ao invés de as dirigir, deixar que elas as dirijam, cai o homem nos excessos e a própria força que maneja pelas suas mãos poderia produzir o bem, contra ele se volta e o asma. Então, a mesma força que poderia fazer o bem, ajudar com a providência divina, quando mal utilizada, também pode o esmagar. A paixão não pode sobrepor a lucidez e a própria razão. Exato. Porque senão ela que está dominando. o equilíbrio. Esse desequilíbrio é o problema, né? Porque é quem vai estar no comando da situação. Então, de repente, está tudo de ponta cabeça, mas a gente consegue absorver aquilo, caminha de uma forma tranquila, não deixa as paixões se né? E a gente tranquilo, a gente comanda a situação. Ou então a gente recebe aquilo, explode, e aí as paixões tomam conta da gente. Que é o nosso problema, né? Todas as paixões têm seu princípio num sentimento, uma necessidade natural, que é o de sobrevivência. Então Deus coloca para a gente poder progredir. Sem ela a gente não sai do lugar. O princípio das paixões não é assim um mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. As experiências que nós vamos vivendo, é preciso que delas nós vamos extraindo os frutos. Os frutos estão ligados justamente à ideia da paixão. O que a gente extraiu dali, das experiências que nós estamos vivendo. Porque ela impulsiona. Ela impulsiona Outra coisa para você buscar. e nos convida ao controle dela. Isso. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. E este excesso se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer. Então, eu cometi, tem algum dano, tem alguma dor, tem algum prejuízo? Tem. Então, ela se tornou mal. Ela está descontrolada. Passou a linha. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal, ou seja, dos instintos, dos desejos, né? Do prazer, afasta-o da natureza espiritual. Então existe a natureza animal e a espiritual. Então imagina, um em cada ponto. Se eu estou um pouquinho mais para cá, eu estou distante daquela e próximo dessa. Então quanto mais eu estou vivendo pelas paixões materiais, mais distante eu estou das naturezas espirituais.
Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Então, todo sentimento que eleva o homem acima da natureza humana denota predominância do espírito sobre a matéria. Aqui seria a condição de um espírito que já dominou a paixão. Terceira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Terceira ordem, a matéria predomina sobre nós. Espírito de segunda ordem, predominância do espírito sobre a matéria. Não absoluta, mas já começa a ter. Então a gente começa a ter esse controle lá na segunda ordem. Tá? E aí Kardec... Sofrimento também é paixão? Não deixa de ser, né? Muitos... A paixão de Cristo vem A maioria dos sofrimentos vem da paixão exagerada. E aí na questão, Kardec finaliza para nós trazendo um texto, né? Um comentário. E aí ele vai resumir tudo que nós falamos até aqui, tá? Então esse comentário é das 3 questões, a 189, a 790 e 791. A vida do espírito, em conjunto, apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal, na infância, né, na maturidade, né? Passa as fases. Ele passa gradualmente do estado de embrião ao de infância. Então ele vem lá do princípio inteligente até iniciar as primeiras experiências nos corpos físicos, né? Sai do estado de embrião até o da infância. Para chegar percorrendo sucessivos períodos ao de adulto. Então ele passa pelo estágio da infância e chega no adulto, desenvolvimento do espírito, que é o da perfeição. Nós só seremos espíritos perfeitos ou adultos, né, quando chegarmos à condição de espíritos perfeitos. Com a diferença de que para o espírito não há declínio, nem decrepitude, como na vida corporal, ou seja, o espírito nunca envelhece. Porque a gente está imaginando, bom, uma criança vai nascer, passar a infância, adulto, velhice e morre. Então está dizendo, olha, é igualzinho, a gente passa por todas as fases, exceto a ideia da gente envelhecer ou morrer. Porque a concepção é outra, o desenvolvimento espiritual é outra ideia, né? Tá? Então, com diferença que para o espírito não há declínio nem decrepitude, como na vida corporal. Que a sua vida que teve começo não terá fim. Somos seres imortais, buscando sempre o progresso. Que imenso tempo lhe é necessário, do nosso ponto de vista, para passar da infância espiritual ao completo desenvolvimento. E que o seu progresso se realiza não num único mundo, mas vivendo ele em mundos diversos. Então, para nós, quanto tempo falta para a gente chegar à condição de espíritos puros? Ixi, mas do nosso ponto de vista, porque do ponto de vista de Deus é muito rapidinho. A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corporais, cada uma das quais representa para ele ocasião de progredir. Do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução. Então nós vamos passando, né? E podendo, com as experiências, com as instruções, ter mais liberdade de ação. Mas assim como na vida do homem, há dias que nenhum fruto produzem. Na do espírito, há existências corporais de que ele nenhum resultado colhe, porque não a soube aproveitar. Há situações na nossa vida que surgem para a gente e a gente, por não ter o domínio da razão, a gente extrapola e não sabe aproveitar. Então, ele está falando assim, ó,
Na vida do homem, na minha vida, não sei de vocês, tem dia que a gente espreme lá, não saiu nada, né? Foi um dia improdutivo pra caramba. Às vezes não produziu nada. E ele está falando, olha, do espírito também. Há existências corporais inteiras de que o espírito sai daqui e não teve nenhum resultado para colher. Então, às vezes a gente acha que é só encarnar, vamos viver e toca a vida, e vai. Não é milagroso. Então, então, assim, o espírito aprendeu, lógico que ele aprendeu. Em questão de inteligência, com certeza ele ganhou conhecimento maior. Mas quando você vai ver a questão moral, a possibilidade de ele avançar, ele não teve esse ganho. Isso quer dizer que o espírito vai se aperfeiçoando à medida que o espírito se aperfeiçoa. E aí é o perispírito que dá condição para ele estar em outros mundos ou experimentar outros corpos. Então a gente estacionou. Estacionou porque tem espírito. Na verdade, o contrário, ele que dá Então só para a gente ir embora tranquilo, para a gente entender isso aí, né? Porque às vezes pode ser que a gente já está vindo de uma 10ª vida sem colher nada, né? Então lá na questão 269, quando na escolha das provas, Kardec vai fazer justamente essa pergunta. Ó, pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Escolheu uma coisa, tudo bem filho, você quer ir, vai, mas é difícil, hein? Pode ser que você não vai colher fruto nenhum. Não, vamos lá. É orientado? Você está brincando ou é realmente orientado? Aí tem essas, né? Não, às vezes fala, olha, quer saber? Eu vou lá naquele povo lá, eu vou ajudar eles pra caramba. Filha, é difícil. Não, fica tranquilo, eu vou. Aí chega, não vai. Então o Espírito respondeu para Kardec, ó, pode escolher uma que esteja acima de suas forças de vontade, né? E sucumbir. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite. Então aqui é onde nós estamos. Pode ser que escolha uma que nada aproveite. Como sucederá se buscar vida ociosa e inútil. Tá aí o resultado. Vida ociosa e inútil. Aquele pensamento, né? A vida é isso, vamos viver feliz. Desacelera a vida, vamos vivendo, né? Imagina que tem coisas além, né? Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra oportunidade que lhe faculte recuperar o tempo perdido. Reencarnação. Isso quer dizer que, quanto ao corpo perecível, não é o corpo que influencia o espírito, sim o espírito que influencia o corpo. A ideia da carne fraca não existe. Não, porque o espírito que é fraco. Porque muita gente põe culpa no corpo, né? Bom, então a gente teve a receitinha. É só a vida não ser ociosa e não caminhar de forma inútil. A gente vai sair dessa aqui ganhando um pouquinho com frutos, né, morais, intelectuais. E ainda que a gente não consiga mudar para um corpo mais elaborado ou para um planetinha melhor, nós já ganhamos um pouquinho. Daqui a pouquinho a gente consegue na somatória. Certo?